pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Biosimples. Vamos à nossa terceira aula de imunologia com o tema Mecanismo de Rearranjo VDJ. O rearranjo VDJ em qualquer locus, tanto da imunoglobulina quanto do TCR, vai depender da seleção de alguns segmentos que vão compor a porção variável na extremidade 5', que são os segmentos V, um segmento D, quando ele estiver presente, e um segmento J. O rearranjo desses três segmentos vão dar origem à porção VDJ, que formará a região variável. Na porção 3' do locus, nós teremos a porção constante. Se você não está familiarizado com a organização dos loci das imunoglobulinas e do TCR, eu aconselho a você assistir às duas primeiras aulas, que são essenciais para o entendimento dessa, tá certo? Bom, só relembrando alguns pontos importantes, que quem vai ter os segmentos VDJ são as cadeias pesadas das imunoglobulinas e as cadeias delta e beta do TCR, e quem vai possuir apenas o segmento V e J são as cadeias leves das imunoglobulinas e as cadeias alfa e gama do TCR. Para que a recombinação seja conduzida, são necessários alguns sinais de reconhecimento. Nessa figura que eu modifiquei do livro de imunologia do Abas, nós podemos ver com clareza estes sinais. Nós vamos entender, então, esses sinais através desse exemplo, que no caso são os loci das imunoglobulinas, mostrando as cadeias leves kappa e lambda e a cadeia pesada. Existem proteínas de linfócitos que são chamadas sequências de sinais de recombinação, as RSS, representadas aqui em roxo. Elas se localizam na extremidade 3' do segmento variável e na extremidade 5' do segmento J, e também em ambos os lados do segmento D, quando ele está presente. Estas RSS apresentam sempre 7 nucleotídeos. Além disso, são observados dois espaçadores que apresentam sempre 12 e 23 nucleotídeos. E esses espaçadores vão corresponder a uma ou duas voltas no DNA. Esses espaçadores vão permitir que os dois heptâmeros, que são essas duas estruturas que eu mostrei que contêm 7 nucleotídeos, se tornem acessíveis a enzimas específicas que vão catalisar a recombinação. E essa recombinação, ela pode ocorrer pelo mecanismo de deleção ou pelo mecanismo de inversão. O mecanismo de deleção vai ocorrer quando as duas RSS, que eu acabei de mostrar para vocês que estão aqui em roxo, estiverem em orientações opostas, ou seja, uma de frente para a outra. O mecanismo de inversão vai ocorrer quando as duas RSS estiverem na mesma orientação. Vocês podem ver nesse exemplo aqui que elas estão apontando para a direita. Vamos entender primeiro o mecanismo de deleção. Aqui está representada uma figura que explica esse processo, que é, na verdade, uma adaptação da figura do livro de imunologia do Abas. Vocês podem ver que as RSS estão em sentidos opostos, e eu vou tentar mostrar para vocês, em um esquema aqui ao lado, o que está representado nessa figura. Então, está aqui a mesma sequência mostrada na figura, que é a sequência que vai sofrer recombinação. Será formada uma alça permitindo a aproximação das duas RSS e dos segmentos V e J selecionados para a recombinação. Quem vai fazer essa recombinação serão duas enzimas, que são as recombinases RAG1 e RAG2. Essas siglas representam a abreviação de gene ativador de recombinação 1 e 2. Um DNA de dupla fita contendo as RSS é removido com a forma de um círculo
e as extremidades codificadoras V e J são unidas. Vamos entender agora o rearranjo pelo mecanismo de inversão. Temos aí uma figura do livro de imunologia do Abas, modificada, na qual vocês podem observar que as RSS estão na mesma orientação, ou seja, os dois epitâmeros estão apontados para a direita e é por isso que a recombinação será pelo mecanismo de inversão. Aqui eu vou colocar para vocês um esquema dessa sequência mostrada na figura. E o que a gente observa no processo de inversão é que os segmentos V e J, os epitâmeros e os nonâmeros, aqui em marrom, vão se tornar alinhados. A sequência ela vai ser clivada pela ação das recombinases. Os segmentos V e J vão se aproximar, as RSS fundidas não vão sofrer deleção e vão ficar retidas no cromossomo em orientação invertida, assim como os nonâmeros. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula para vocês. Muito obrigada, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para você ir acompanhando as novidades do canal. Um grande abraço, até a próxima aula e nunca se esqueçam, força sempre!